Olá pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Então hoje nós faremos a correção da AAP. Na verdade nós vamos mais conversar a respeito das questões do que corrigir propriamente dito, até porque algumas questões são diferentes, algumas estão com ordem diferente, eu não tenho como acessar todas elas, então eu peguei o modelo que tem questões muito próximas, se não forem iguais às que vocês fizeram, e a gente conversa em cima disso, ok? Então a primeira questão que eu tenho aqui, ela pede para que a gente observe o número apresentado. O número é esse aqui, ó. Raiz quadrada de 30 sobre 5. E aí ele pede, ele tem nas alternativas, tem lá, né, qual intervalo que ele pertence, né? Então, eu vou mostrar para vocês nas alternativas, tentar jogar bem perto da câmera aqui, para que vocês consigam. Veja, tem um intervalo de 1,0 até 1,1, de 1,1 até 1,2 e assim por diante. Ok? Eu tenho que descobrir qual desses intervalos, qual dessas alternativas está correta. Então vamos lá, gente. Como é que eu resolvo uma questão como essa? A princípio, eu vou observar a raiz de 30. Raiz de 30, gente, ele é um número irracional, ou seja, ele não é um número exato, ele tem infinitas casas decimais, e eu não sei normalmente de cor quanto que é a raiz quadrada de 30. Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, multiplicado duas vezes, qual é o número que elevado ao quadrado dá 30. Então pensem em qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 30. Não tem nenhum. Tá? Então, por exemplo, 5 ao quadrado dá 25. 6 ao quadrado dá 36. Então, não é nem o 5 nem o 6. É alguma coisa entre 5 e 6. Então, vamos lá. 5 ao quadrado dá 25. 6 ao quadrado dá 36. Significa o quê? Que a raiz quadrada de 25, lembra que tem 2, né, por inverso. A raiz quadrada de 25 dá 5. E a raiz quadrada de 36, 6. Ótimo, perfeito, todo mundo sabe disso. Mas eu não quero nem a raiz de 25, nem a 36, eu quero a raiz de 30. Bom, o que a gente consegue deduzir a partir disso? Que a resposta está entre 5 e 6, obviamente, porque o 30 está entre o 25 e o 36. Então a resposta está entre o 5 e o 6. É 5, alguma coisa. 5,5? Vocês acham de 5,5? Então olha só. O 30 está nesse meio aqui, ó. O 30 ele está mais perto do 25 ou está mais perto do 36? Certo. Ele está a quantos, a que distância, chama assim, a que distância? A quantas unidades que ele está no número 25? 5, ó. 30 é 5 a mais do que 25 e 6 a menos que 36. Ou seja, ele está mais ou menos no meinho. É mais ou menos 5,5, só que é um pouquinho menos do que 5,5. Ok? Porque ele está mais perto do 25 do que do 36. A distância aqui é de 5 unidades e aqui de 6 unidades. Ou seja, ele está quase no meio, mas está mais para o 25. Então, é 5,4 alguma coisa. Provavelmente, algo parecido com isso. Só a gente tem que saber? Não, gente, tem que ter essa noção. Se você tem essa noção, você consegue resolver. Por quê? Porque eu tenho 5,4 dividido por 5. Se eu tivesse 5, se fosse 5,5, olha só, gente, se fosse 5,5, eu teria mais ou menos isso aqui. 5,5 dividido por 5 vai dar 1,1. Ok? É fácil, dá pra fazer de cabeça essa conta, não tem maiores segredos. Você tem 5,5 dividido por 5, dá 1,1. Ok? Beleza? Mas é menos, é um pouquinho menos do que 5,5. Então é um pouquinho menos do que 1,1. Se a gente voltar a olhar as alternativas, olha só. A primeira está entre 1,0 e 1,1. E a segunda está entre 1,1 e 1,2.
Ou seja, é a primeira, que é um pouquinho menos do que 1,1. Alternativa A, nesse caso. Ok? Então vamos para a segunda questão. Apaguemos aqui. E vamos para a segunda questão. A segunda questão que aqui eu tenho, ela diz assim: uma gráfica recebeu uma encomenda de impressão de fotos de uma cliente. Essa cliente levou seus arquivos para impressão em um pendrive, onde havia 7 pastas, 2 com 120 fotos. Gente, então agora já vem uma dica, quando a gente vai ler uma prova. Eu vejo muitas vezes vocês fazendo uma prova de matemática, de qualquer disciplina, mas em especial de matemática, a pessoa lê como se ela estivesse lendo um texto para localizar uma resposta dentro do texto. Só que a matemática, ela usa cálculos e raciocínios, tem dados, tem muitos dados, e eu tenho que organizar esses dados. Então, dá uma ajudazinha para a memória de vocês, para o cérebro de vocês, para encontrar a resposta correta. Se ficar lendo, que nem eu vou ler aqui de novo. Uma gráfica recebeu uma encomenda de impressão de fotos de uma cliente. Essa cliente levou seus arquivos para impressão em um pendrive, onde havia 7 pastas, 2 com 120 fotos em cada e 5 com 60 fotos em cada, e solicitou que todas essas fotos fossem impressas. Nessa gráfica, as fotos impressas são entregues ao cliente em envelopes contendo em cada um deles 20 fotos. Quantos envelopes? Não dá, gente, é muita informação. É muito dado para a memória conseguir organizar e chegar a um raciocínio lógico. Então, como é que eu resolvo essa questão? Eu resolvo anotando. Não adianta ficar... Porque eu vejo direto vocês fazendo uma prova como essa, lê de novo, lê outra vez e não consegue chegar na resposta. Por que não consegue? Porque precisa organizar esses dados. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vamos lá. Uma gráfica recebeu uma encomenda de impressão de fotos de uma cliente. Essa cliente levou seus arquivos para impressão em um pendrive, onde havia 7 pastas. Vou chamar aqui, 7 pastas. 7 pastas. Muito bem. 2 dessas pastas tinham 120 fotos. Então, 2 dessas pastas com 120 fotos. E 5 com 60 fotos. Então, eu já interpretei aqui o que ela disse. Tinha 7 pastas no pendrive, 2 delas tinham 120 fotos e mais 5 com 60 fotos. Fica bem mais fácil quando eu faço um esquema do que eu estou resolvendo. Então vamos lá. E solicitou que todas essas fotos fossem impressas. Então ela quer que imprime todas essas fotos. Nessa gráfica, as fotos impressas são entregues ao cliente em envelopes contendo em cada um deles 20 fotos. Então a gráfica vai entregar um envelopinho com 20 fotos impressas lá dentro. Ok? Então a gráfica sempre entrega envelopes. Depois que ela imprime, ela coloca envelopes e dentro desse envelope tem 20 fotos. Ok? Então se tiver 2 envelopes, 40, assim por diante. Muito bem. Quantos desses envelopes com fotos a gráfica irá entregar para a cliente? Bom, essas são as pastas com 120 fotos, essa aqui são 60, ela quer que imprime todas essas fotos. Então, quantas são todas essas fotos? Bom, 2 pastas têm 120, ou seja, cada uma dessas 2 pastas tem 120. Quantas fotos tem aqui? É só você pegar o 2 e multiplicar. Tirar aqui, que era 2 pontos, para ser divisão, agora eu vou multiplicar, deixar o pontinho só, 2 vezes 120, aqui tem 240 fotos, ok? E aqui 5 pastas com 60 em cada uma, 5 vezes 60 vai dar quanto? 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 60 é 300. Ou seja, essa cliente mandou para a gráfica um total de 540 fotos, ok? E ela quer que imprime todas as 540 fotos. E o motivo não nos interessa, não é nem a gráfica, nem a nossa. Então vamos lá. Só que depois que a gráfica imprimir as 540 fotos, ela separa essas fotos em envelopinhos com 20, tipo álbuns, sabe? Pequenos álbuns. Só que ela chama de envelope, que ela vai colocar 20 fotos em cada um desses álbuns, desses envelopes. Quantos envelopes que a gráfica vai entregar? Gente,
se vai pegar todas essas cotas e colocar de 20 em 20, basta a gente pegar o 540 e dividir por 20. Quando eu vou fazer essa divisão, eu já corto zero, gente. 54 dividido por 2, a gente tem que pensar muito. 27 envelopes. Está ali a alternativa para 27. Eu vou mostrar para vocês, porque esse varia de prova para prova, mas simples assim. Terceira questão que eu tenho aqui. Isabela irá fazer uma viagem de ida e volta de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. A estrada que liga essas duas cidades possui 440 quilômetros de extensão. E o consumo do carro que será utilizado por Isabela nessa viagem é equivalente a 40 terços. Olha que bonitinho, né? Eles dão tão bonitinho pra gente. O carro faz 40 terços quilômetros por litro. E a estrada que a Isabela vai fazer de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro tem 440 quilômetros. Ok? Então deixa eu apagar os dados de cima para não confundi-los, nem confundi-las. Então vamos lá, gente. É bem simples de resolver isso. Então Isabela vai pegar o estradão de Belo Horizonte até Rio de Janeiro, ida e volta, e essa estrada que vai de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro tem 440 quilômetros, ok? Então olha só, vou ler de novo, presta atenção por favor, tá? Isabela irá fazer uma viagem de ida e volta de Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. A estrada que liga essas duas cidades, a estrada que liga Belo Horizonte e Rio de Janeiro, tem 440 quilômetros de extensão. Beleza. Entendido isso, vem uma outra informação, que o carro dela faz 40 terços quilômetros por litro. Isso não é nenhum problema, tá? É esquisito, mas não é nenhum problema. Ela quer saber, a questão quer saber quantos litros de gasolina Isabela precisará para realizar essa viagem. E aí, gente, como que a gente faz isso? Vamos imaginar, para facilitar, que às vezes a pessoa fala, poxa, eu não sei nem por onde começar. Tá, vamos imaginar que o carro dela fizesse 10 km por litro. 10, não é 40 terços, é 10. Vamos só imaginar, tá? Para poder começar a pensar na solução. Se eu tenho 440 km numa estrada que liga Belo Horizonte a Rio de Janeiro, então aqui vai de Belo Horizonte até Rio de Janeiro. Tá? Se eu tenho uma estrada de 440 km e o carro faz 10 km por 1 litro, 10 km, basta eu dividir essa extensão por 10. Ok? Eu divido a quantidade de quilômetros pela quantidade de consumo e eu tenho quantos litros de gasolina vai precisar. Então, no caso aqui, se eu pegar a ideia de 440 e dividir por 10 km por litro, eu vou gastar 44 litros de combustível, correto? O único problema nesse caso específico é que o carro da Isabela não faz 10 km por litro, ele faz 40 terços quilômetros por litro, o que não é nenhum problema. Basta eu dividir 440, esse caso aqui, por 40 terços. Então, como é que eu faço 440 dividido por 40 terços? Ah, gente, primeiro dá para transformar isso daqui em número decimal. Só pegar o 40 e dividir por 3. Ok? Vai dar 13, alguma coisa, 13,3333, uma dízima periódica, né? Porque 13 vezes 3 dá 39. Ok? Então, 40 vai dar 13, alguma coisa, vai sobrar 1. 13 vezes 3, 39, falta 1. 1 dividido por 3 é 0,333. R$1 dividido por 3 pessoas dá 33 centavos para cada um. Ok? Na verdade, dá 33,3333, é uma dízima periódica. Mas nem precisa, olha só. Eu vou pegar o 440 e vou dividir por 40 terços. Ou, se vocês preferirem, assim é difícil. Vamos fazer a divisão normal, olha só. 440 dividido por 40 terços. Ok? Aqui eu vou pôr um
Ok? Como é que eu faço divisão de fração? Vocês se lembram? Copia a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Ou você faz assim direto, esse vezes esse, dividido por esse vezes esse. Mas a regra diz assim, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí é só multiplicar. Mas a gente vai seguir regra, a gente não segue regra, a gente pega a ideia. 440 é só fazer isso aqui, 440 vezes 3 vai dar quanto? 400 vezes 3 é 1.200. 40 vezes 3 é 120. 1.200 com 120, aqui vai dar 1.320. Professor, não entendi nada. Se você não entender nada, pega 440 e multiplica por 3 que você vai chegar nisso. E embaixo vai dar quanto? 1 vezes 40 é 40. Agora você vai ter que dividir 1.320 por 40. Na verdade, você vai dividir 132 por 4. Gente, divisão por 4. Se vocês não têm esse truquezinho assim, guarda. É só dividir por 2 duas vezes. 132 dividido por 2 dá 66. Professor, como é que eu faço isso de cabeça? Cara, não sei como é que você faz de cabeça. É prática. Mas assim, dá uma dica. 132 dividido por 2. 130 é 65. 132 é 66. Ah, tá difícil ainda. Vamos lá. 120, ok? Dá 60. 12 dá 6. Dá 66. De qualquer forma, 132 dividido por 2, a metade de 132 é 66. E a metade de 66 é 33. Então, para percorrer uma estrada de 440 km de Belo Horizonte até Rio de Janeiro, ela, com um carro que tem esse consumo de 40 terços quilômetros por litro, ela vai gastar 33 litros de gasolina. Ok? E olha só que importante isso, pelo menos não tem aqui, tá, gente? Não tem a opção 33, eu ia até falar. E eles sempre fazem, na última prova na ADE, que eu também corrigi com vocês, tinha um monte disso, né, gente? Não tem essa opção, o que é bom, faz o cara repensar, ué, como não tem? Não tem essa opção. Opa, tô na alternativa errada, mas não é errada, agora sim, isso aqui, ó. Ok? Não tem a opção 33. Então, a pessoa repensa, né? Quando ela volta à questão, ela vai ver o seguinte. Olha a primeira frase. Isabela irá fazer uma viagem de ida e volta. A estrada que liga tem 440 km, que liga duas cidades, é ida e volta. Então, ela vai e volta. 33 por 33, 66 minutos. Ok? Próxima questão. A questão 4 da minha, de vocês é um pouco diferente. Ok? Pode ser um pouco diferente, pode ser igual, não saberemos. Eu não tenho como saber. Vamos lá. Gabriela trabalha como vendedora em uma loja de bolsas e recebe uma comissão que é proporcional ao valor total de suas vendas no mês. Então, de novo, Gabriela é vendedora numa loja, recebe comissão de acordo com o valor que ela vende no mês. Em outubro de 2021, o valor total de suas vendas foi R$ 900. Ela vendeu R$ 900 e recebeu R$ 24 de comissão. Ok? Então, em outubro, ela vendeu R$ 900 e ganhou R$ 24 de comissão. Muito bem. Já no mês de novembro de 2021, as suas vendas foi de R$ 1.500. Então, ela vendeu R$ 1.500. E adivinhe quanto será que foi aqui, né? Então, como que resolve isso, gente? Pensem aí, quando você for reescrever, porque está muito apertadinho aqui. Então, vou tirar as datas, tá? Que é outubro, novembro. Então, no mês que ela vendeu R$ 900, ela recebeu de comissão R$ 24. Ok? Quando ela vendeu R$ 1.500, de comissão, quanto que é? Não sei. Então, tá bem simples de fazer, né, gente? Todos vocês já devem ter visto, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. 900x é a mesma coisa que 24 vezes 1.500. Por que 24 vezes 1.500? Tu faz um cantinho, mas vamos lá. 1.500 vezes 10 é 15.000. Vezes 20 é 30.000. Então, 1.500 vezes 20 é 30.000. Falta 4. 4 vezes 1.500 é 1.500, 3.000, 6.000. Aqueles 30 é 36.000.
Senhor, eu não sei fazer assim, então não sabe assim, gente. Pega o 1500, multiplica por 24, dá tudo certo. Não tem problema não, tá? Todo isso todo mundo sabe fazer, né? Eu gosto que vocês façam cálculo mental porque trabalha justamente o raciocínio lógico de vocês. É bom, não faz mal nenhum, tá? É bacana vocês treinarem o cálculo mental de vocês, né? Uma coisa muito boa. Muito bem. Aí eu vou pegar o 36.900x ou 36.000, eu quero um x só. Eu pego 36.000 e divido por 900. Aquela velha história, fora dos zelinhos. Eu tenho 360 dividido por 9. 36 dividido por 9 é 4. Ok? 360 vai ser 40. Então ela ganhou R$40 no mês de novembro de 2021, quando ela vendeu R$1.500. Muito simples, eu creio que vocês não tenham tido nenhuma dificuldade com uma questão como essa. Então, continuando. Deixa eu apagar aqui. Então agora nós temos uma questão 5. O gerente de uma rede de supermercados, com o objetivo de avaliar a diferença salarial entre seus funcionários, fez um levantamento do salário mensal e da quantidade de funcionários por cargo em uma de suas filiais. Os dados coletados por eles nesse levantamento estão apresentados na tabela abaixo. Então, vamos à tabela. Vou deixar vocês aqui na frente da câmera. Vocês deverão pausar o vídeo agora, gente, para vocês poderem fazer essa análise. Então, deixa eu tentar deixar aqui, que é grande essa tabelinha, né, gente? Então, olha só. Deixa eu ver, agora aparece bonitinho para vocês. Dedinho daqui. Tá aí. Então, vocês vão dar pausa para olhar essa tabela com mais carinho. Eu vou falando com vocês agora, tá bom? Então, agora, se já soltaram a pausa, já leram, já estudaram essa tabela, nós veremos o que fazer com isso. Então, olha só, gente. No cargo 1, tem 24 funcionários ganhando R$1.100. No cargo 2, 12 funcionários ganhando R$1.520 e assim por diante. De acordo com essa tabela, qual é o valor mensal total que essa filial direciona para o pagamento dos funcionários que ocupam o cargo 2? Então, dava a impressão que ele ia pedir uma série de informações. Não, ele só quer saber qual o valor mensal que essa empresa, que essa filial direciona para o pagamento dos funcionários que ocupam o cargo 2. Ou seja, gente, vocês vão pegar aqui o cargo 2, nessa tabela, vai olhar quantos funcionários tem, 12, quanto cada um ganha, 1.520. Então você vai pegar os 12 funcionários que ganham 1.520 e multiplicar justamente por 1.520 e vocês terão a resposta total. Então basta pegar 1.520, multiplicar por 12. Ok? Por quê? Porque tem 2 funcionários ocupando esse cargo. Então ele não quer fazer comparação nesse exercício, ele não quer nada disso. Então vamos lá. 2 vezes 1.520 dá 3.040. Ok? 1.500 é 3.000, 2 vezes 20 é 40. Tá? Aí eu põe um zero aqui, não sei como é que vocês fazem, o certo é pôr um zero, mas eu vou mais, que é mais comum. Uma vez 1.520 e 1.520. Soma essa bagaça toda. Então nós vamos ter 15.240. 18.240, vamos ver, tem aqui nesse meu exemplo a alternativa D, ok? 18.240. Aí uma outra questão que vocês terão que observar, então vamos lá, gente, observe a reta numérica abaixo. Aí está a reta numérica. E o exercício quer saber onde se encontra a raiz quadrada, a raiz cúbica de 13. Opa, dentro dessa gradinha que está ali. Muito bem. Nós tivemos uma bem parecida na questão 1, né? Então, onde está a raiz cúbica de 13? No intervalo que ela está, né?
Vamos ver. Simples. Primeiro tem que ter uma noção do que é raiz cúbica de 13. Como já fizemos uma questão dessa, ela está bem mais simples agora, tá? Eu tenho que descobrir o seguinte, gente. Qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 13? Como assim? Por exemplo, 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8. O inverso disso, a alteração inversa disso, seria a raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado a 3 ao cubo, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8? É o 2. Ok? Essa é a ideia, só que eu tenho que fazer isso com a raiz cúbica de 13. Ok? Mas eu não sei, mal sei raiz para eu saber raiz para gente, é a mesma ideia, só que eu multiplico 3 vezes. Por exemplo, quem é o próximo? Depois do 2 é o 3. 3 elevado ao cubo significa o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Ok? 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é 3. Se eu pegar 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Significa que a raiz cúbica de 64 vale 4. E assim por diante. Sobre a raiz de 64 não é 8? A raiz quadrada, é a raiz cúbica, tá? Ok? Raiz quadrada, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes ao quadrado, né? Que é 8, 8 ao quadrado dá 64. Quando é cúbica, dá 3 vezes. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Muito bem. E a raiz cúbica de 13? Ela está onde? Ela está justamente entre esse e esse, gente. Ó. Ela está nesse meio entre a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 27. É a mesma coisa daquele anterior lá, gente. Então, a raiz cúbica de 13 ela está entre a raiz cúbica de 8, que dá 2, e a raiz cúbica de 27, que é 3. A raiz cúbica de 13 está nesse meio. Então é 2, alguma coisa. Ok? Que alguma coisa é essa, né? O 13 está mais perto do 8 ou está mais perto do 27? Gente, aqui está bem fácil, está bem mais perto do 8. Está 5 unidades do 8. 8 mais 5 dá 13. 13 mais 5 dá 18. Aqui está 14. Está bem mais perto da raiz cúbica de 8 do que da raiz cúbica de 27. Ou seja, está bem mais perto do 2 do que do 3. Ok? Se eu olhar as alternativas, agora eu vou mostrar as alternativas para vocês descobrirem qual que é a correta a partir dessa explicação. De novo, ó, lembrando que a raiz cúbica de 13, que é 2, alguma coisa, só que se vírgula alguma coisa, está bem mais perto do 2 do que do 3. Então é bem menos do que 2,5, tá? Olha as alternativas, gente. Como vai ficar facinho de vocês descobrir. A resposta está entre 1,5 e 2. Não, né, gente? Porque é mais do que 2. Entre 2 e 2,5. Entre 2,5 e 3. A pergunta é entre 2 e 2,5 ou 2,5 e 3. Gente, ela está bem mais perto do 2 do que do 3, né? Então é a alternativa B aqui, ó. Entre o 2 e o 2,5. Ok? Então são duas questões muito parecidas. Então vamos lá. Agora, na próxima, um minutinho. Muito bem, gente, retomando. Agora nós vamos a questão 7. Em uma prova de uma gincana de matemática, Cecília informou aos colegas de outras equipes que iniciará a leitura de um livro que possui um total de 540 páginas, à razão de 144,36 páginas por dia. Maluquice, né, gente? O exercício joga a fração no meio e a gente lê, por isso que a gente precisa anotar, porque se a gente ficar só lendo, a gente não vai entender nada. Mas é simples, ó. Cecília informou aos colegas de outras equipes que iniciará a leitura de um livro que possui 540 páginas. Então o livro tem 540 páginas. Beleza. É tipo o Mundo de Sofia. Tem aqui na biblioteca. Vamos lá. A razão de 144,36 páginas. Ela lê 144,36 páginas por dia. Então essa é a quantidade de páginas que ela lê por dia.
Obviamente que é um exercício de matemática, no dia a dia ninguém falaria, eu leio 144/36 avos, né? A pessoa não falaria dessa maneira, né? Mas como é um exercício de matemática e justamente é uma Olimpíada, inclusive poderia ser dito assim: vencerá a prova a equipe que acertar primeiro a quantidade de dias que Cecília levará para ler esse livro. Então, ela tem isso para ler, ela lê essa quantidade por dia. Bom, quanto que dá essa fração, gente? Eu não sei. Então, fração é divisão. É importante sempre ter em mente que fração é divisão. Tanto que o signo de divisão é uma fração, né? Porque o número em cima, o número embaixo, fração é divisão. Se eu pegar 144 e dividir por 36, eu vou ter que número? Eu não sei. Gente, se você não sabe, tu pega do lado lá e faz a continha. Mas olha só uma observação bem simples, tá? 36 com 36 dá quanto? 72. Certo? 72 com 72 dá quanto? Então, ela lê 4 páginas por dia. Se ela lê 4 páginas por dia, é só você dividir 540 por 4 que você obterá a resposta facilmente. Professor, mas e eu posso fazer igual aquela questão? Lembra aquela questão? Não pode, gente, elas são muito parecidas. Olha só, como que era aquela questão? Você pegava 540 e dividia por 144/36. Igualzinho aquela lá da biologia lá, né? Põe um aqui embaixo, ó, vai dar na mesma. Se você multiplicar isso aqui e dividir por isso, vai dar na mesma, ok? Ou seja, você vai descobrir que 540 dividido por 4, 54 dividido por 4 é quanto? 27. 27 dividido por 4 é 13,5, só 545. Ok? Então aqui dá mesmo? Dá, gente. 540 vezes 36 dividido por 144 vai dar as mesmas 135 dias. Ok? Então ela tem 540 páginas, lê isso aqui por dia, lê 4 páginas por dia, 540 dividido por 4 dá 135 dias. Então lembra, apenas 4 páginas por dia demorará 135 dias para ler o total do livro. Facinho, né, gente? As contas são, gente, as contas são um pouquinho difíceis, mas só para lembrar, vocês estão no primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio. Vamos lá. Henrique pergunta a questão. Henrique percorre 4,2 quilômetros em uma de suas caminhadas, as quais são realizadas 4 vezes na semana. Porém, devido às condições que vou anotar isso aí. É assim, tá, gente? A criatura aqui, o Henrique, ele percorre 4,2 quilômetros em uma de suas caminhadas, as quais são realizadas 4 vezes por semana. Então, ele faz isso aqui 4 vezes por semana. Ok? Muito bem. Porém, devido às condições climáticas, ele percorreu na última semana 1/3 a menos do total percorrido em semanas normais. Quantos quilômetros de caminhada Henrique percorreu nessa última semana? Então, isso é o que ele faz normalmente, devido às condições climáticas. Pode ser chuva, sol, sei lá o que, gelo, neve. Ele percorreu 1/3 a menos. Muito bem. Veja, gente, primeira informação que a gente precisa ter aqui é o seguinte, ó. É 4,2 km 4 vezes por semana. Então, tem que pegar 4,2 e multiplicar por 4. Então, vai dar 8,4, vai dar 16,8 km que ele faz por semana, semanas comuns. Ok? Nessa semana ele fez 1/3 a menos. O que é 1/3, gente? 1/3 é divisão, 1 dividido por 3. É você pegar esse cara aqui e dividir por 3. Você pega o 16,8 e divide por 3. Ok? Dá para fazer de cabeça facinho, mas gente, até já que eu não dei aqui, ó, aqui vai dar 5. Aqui vai dar 6. 5,6 quilômetros é 1/3 de 16,8. Olha só, de onde veio isso aqui mesmo? Eu multipliquei 4,2 por 4, 16,8. Como estava chovendo, nevando, caindo raio, trovão, neve, poeira, sei lá o que, ele fez 1/3 a menos do que normalmente ele faz de quilometragem nessa última semana.
5,6 km. Aqui tem pegadinha. Existe uma resposta, uma alternativa que tem 5,6 km. Olha que bacana, gente. Nós temos aqui uma alternativa que tem os 5,6 km. A criatura meio cansada de fazer prova já vai lá direto no 5,6, beleza, acertei. Não acertou não, porque isso é um terço. Ele não caminhou um terço, ele caminhou um terço a menos. Então você vai pegar o 16,8 e vai fazer menos o 5,6. Aqui vai dar 2, 16 menos 5 dá 11. Resposta correta, 11,2 km. Ok? Não é nada difícil, gente. Vocês percebem que realmente não é difícil. Atenção, não adianta fazer prova de qualquer jeito, gente. Na vida real, a gente nunca faz isso, né? Na escola a gente faz porque te não dá a devida importância. E deveria, porque é um treino para a vida real. Eu falo para o pessoal sempre o seguinte, a única importância dessas provas tranqueiras que eles fazem para a gente fazer, trazem para a gente fazer, é treino para a vida real. Ok? Eu não gosto de medir pessoas por prova. Uma série de coisas acontecem no dia que pode nos medir de forma errada. E em geral, no ensino médio, a maioria das pessoas faz de qualquer jeito. Então como é que eu vou saber se a pessoa fez direito, se ela chutou, enfim. Na vida real ninguém vai ficar chutando, a menos que realmente não saiba. E vai ler, vai anotar, vai tentar ao máximo. Na prova da escola a gente tenta uma vez, outra, duas, não achou, vai qualquer coisa. Então a gente tem que treinar para a vida real. Essa é a ideia, eu acho muito importante isso daí, mas decisão de vocês. Uma outra questão, em uma fábrica produtora de doce de leite, eram utilizados 6 tachos iguais na linha de produção. Para aumentar a produção, foram comprados mais 4 tachos iguais aos 6 que já havia nessa fábrica, e todos foram utilizados nessa produção. Então, tínhamos nessa fábrica 6 tachos. Ok? Para aumentar, eles compraram mais 4, iguaizinhos. Eles compraram mais 4 tachos e ficaram com 10 tachos. Ok? Muito bem. Está escrito até aqui. Tá? Com esse aumento no número de tachos, passaram a ser utilizados 5.760 litros por dia. Então, com esses 10 tachos, ou seja, com 6 que já tinha, mais os 4 que eles compraram, passaram a produzir, a consumir 5.760 litros de leite por dia para fazer o tal do doce de leite. Ok? E ele tem uma outra observação, cada tacho tem a mesma quantidade de leite. Então, esses 10 tachos conseguem produzir 5.760 litros. Ou melhor, esses 10 tachos utilizam para produzir doce de leite 5.760 litros. Pergunta: quantos litros de leite eram utilizados diariamente nessa fábrica antes do aumento da produção? Ou seja, antes de comprar esses 4 tachos, quando só tinha 6, quantos litros de leite consumia? Gente, é regrinha de 3, gente, olha só. 10 tachos consome 5.760 litros. Antes desse aumento de produção só tínhamos 6 tachos. 6 tachos consome X. Ok? Aí a gente faz uma regrinha de 3. Multiplica 5.760 por 6 e divide por 10. Então olha só. 5.760 vezes 6 é 0, 36, 3, 42, 45, 4, 34. 34.560 que dá 6 vezes 5.760. Dividido por 10, é só cortar o 0. 3.456. Outra forma de fazer, que é até mais fácil, que talvez vocês tenham pensado: 10 tachos consome 5.760. Isso quer dizer que um tacho consome 576. São 6 taxas, só pegar o 576 e multiplicar por 6. 42,5, 4, 33.450. É até mais fácil essa, né? Então, se vocês tiverem... Vejam, gente, não há uma única maneira de fazer. Tem diversas, talvez. Tem até outras que vocês devem ter pensado aí, mas a mais comum é a regra de 3. 10 taxas
consome 5.760, 6 eu não sei, multiplico esse por esse por esse, aí faz a divisão por 6, chega nesse número, 3.456. Ok? Uma interpretação mais lógica, mais legal, essa daqui, ó, 10 taxas produz 5.760, quer dizer, com um taxa só é 576. 10, 5.760, um só é 576. Eu tenho 6, multiplico por 6, vai dar 3.456. Próxima questão. Em um ano eleitoral, a população de uma cidade precisará votar para eleger um prefeito entre 4 candidatos. Muito bem, um prefeito entre 4 candidatos. A primeira pesquisa de intenções de voto dessa população foi feita com alguns eleitores e os resultados apresentados na tabela abaixo. Aí, olha só, tem uma tabela que eu mostrarei a vocês, olha só. Então, o candidato 1 teve 990 eleitores na pesquisa que eles fizeram e assim por diante. Então, vocês vão pausar o vídeo daqui a pouco para a gente, ou marcar o tempo que está essas informações, para a gente voltar lá e resolver a questão. Vamos lá. Porque a pergunta, na verdade, é bem simples, gente. Ele quer saber o seguinte, olha só. Nessa pesquisa, quantos eleitores declararam estar indecisos ou que vão votar em branco ou nulo? Ou seja, tem o candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, tem brancos e nulos e indecisos. Ele quer saber quantos são esses indecisos e esses brancos e nulos. Então eu vou mostrar novamente a tabela para vocês. Observem. Ele quer saber quantos são os brancos ou nulos e os indecisos. É só somar aqueles valores do branco e do nulo. Deixa eu olhar daqui. 256 com mais 745. Somando 256 com 745, uma continha muito simples, nós teremos 1001. Ok? Vejam, gente, que na questão dessa prova de matemática, não tem matemática, porque a matemática do soma 256. Veja, gente, eu nem vou escrever aqui 256 mais 745. Claro que vocês vão ter que fazer, não dá para fazer de cabeça, até dá. Mas eu quero dizer a vocês que matemática mesmo, gente, é uma matemática que vocês faziam isso no primeiro ano, no segundo ano. Segundo ano porque é pequenininho, né? Segunda série, pequenininho, tá? Lá no segundo ano que vocês faziam isso. Ok? Então não é matemática, é interpretação, é leitura de dados em tabelas, tá? É isso que conta nessa prova específica. Só um minutinho. Então, continuando, vamos lá. Para um trabalho de artes, Catarina e 2 amigas formaram uma equipe e precisam recortar 50 cadeados de papelão iguais para fazer uma reprodução de uma famosa ponte francesa. Então, trabalho de artes, Catarina e mais 2 amigas, então são 3 pessoas. Elas vão formar uma equipe e recortar 50 cadeados de papelão para fazer uma reprodução de uma ponte francesa. Em 90 minutos, todas trabalhando no mesmo ritmo, elas recortaram 25 cadeados. Então, em 90 minutos, elas recortaram 25 cadeados. Muito bem. Para concluir o trabalho dentro do prazo, mais 2 colegas irão se juntar à equipe delas, trabalhando igualmente no mesmo ritmo para terminar de recortar esses cadeados. Quanto tempo em minutos a equipe de Catarina, com o reforço dos novos colegas, levará para recortar o restante dos cadeados? Bom, elas já tinham recortado 25, 3 pessoas tinham recortado 25 cadeados em 90 minutos, né? Faltam quantos? Faltam ainda 25, a mesma quantidade. É a mesma quantidade, gente, ó. Porque elas têm que recortar 50 cadeados, já recortaram 25. E agora tem mais 25 para recortar, só que agora tem mais 2 colegas na equipe. Então vamos escrever isso bonitinho para a gente entender. Um pouco difícil esse, tá? O raciocínio lógico aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se a gente se apegar a essa questão dos 50, eu fico meio complicado, a ideia deve ficar meio nebulosa. Então o que a gente vai pensar?
elas já cortaram 25 em 90 minutos e tem mais 25 para recortar. Ok? Então é a mesma quantidade, eu não vou considerar isso daí. O que eu vou considerar? Vou considerar o seguinte, ó. Em 90 minutos, 3 pessoas cortaram 25 cadeados. Agora tem mais 2 pessoas, ou seja, tem mais 5 pessoas. Como tem mais 2 amigas, agora quanto tempo que elas vão recortar esses mesmos 25? Então, notem, aqui é 25, aqui é 25, então não se escrever, tá? Eu tenho 90 minutos com 3 recortando e X minutos com 5 recortando. Aqui tem que se tomar cuidado, gente. Quanto mais pessoas, maior o tempo. Pensa assim, quanto mais pessoas trabalhando na mesma coisa, não diminui o tempo? Então é inverso. Então eu não multiplico assim. Eu multiplico direto, tá? Então, 5 vezes x dá 5x. 3 vezes 90 dá 270. Aí eu pego 270 e divido por 5. E divido por 5. E eu vou ter a resposta correta, que é 54 minutos. Ok? Professor, eu não entendi essa parte da regra de 3 não. Veja, gente. Sempre que tem regra de 3, para a gente não ficar no piloto automático e errar, a gente sempre faz assim, né? Esse vezes esse é a mesma coisa desse vezes esse. Certo? Isso quando elas são... aumenta um, aumenta o outro, diminui um, diminui o outro. Ok? Por exemplo, se eu percorro uma distância em meia hora, em uma hora eu percorro o dobro da distância, ou seja, uma hora é o dobro de meia hora, então o dobro da distância, aumenta o tempo, aumenta a distância. Nesse caso, se aumentar as pessoas, aumenta o tempo? Não, diminui, porque tem mais gente trabalhando. Então é inverso, é inversamente proporcional aqui. Quanto mais pessoas, menos tempo de trabalho. Então, eu não multiplico assim, ó. Como é que faz então? Direto. Esse vezes esse, esse vezes esse. Esse vezes esse, 270. Esse vezes esse, dá 5x. Ok? Aí, fazendo a divisão, 54 minutos. Questão 12. Joana fez uma viagem de carro em que a razão entre seu deslocamento em quilômetros e o tempo em horas foi 588 por 6. Sua fração, de novo, na verdade, assim, não é bem assim, é uma razão. É uma fração, mas aqui é explicado no seguinte sentido. Ó. Essa é a fração aqui. 588. Tá, tudo bem, é uma fração, só que é uma razão entre o deslocamento, ou seja, ela deslocou 588 quilômetros e gastou 6 horas. Então aqui é a distância que ela percorreu em quilômetros e aqui o tempo que ela demorou em horas. Ok? Muito bem. Na verdade, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter quilômetros por hora. Velocidade, né? Distância, tempo. Sou de física, eu já passo isso para vocês, com certeza. Distância dividido pelo tempo, eu tenho velocidade. Mas por enquanto ele não menciona isso. Quando ela completou, então, a Joana fez uma viagem de carro em que a razão entre o seu deslocamento e o tempo foi 588 por 6. Muito bem. Quando ela completou 2 horas de viagem, ela fez sua primeira parada. De acordo com a razão apresentada, quantos quilômetros Joana já havia percorrido quando fez essa parada? Então, olha só. Ela está 588 quilômetros em 6 horas. E em 2 horas? Regra de 3, gente. Ok? Aqui é direto, porque conforme aumenta as horas, aumenta a distância. Conforme diminui as horas, aqui vai diminuir, vai ser um número menor do que 588. Ok? Então, essa é uma das maneiras de fazer. 6x igual a 588 dividido por 2. Pensa numa outra maneira aí, que eu já falava para vocês, tá? Então, vamos lá. 6x vai dar 588 multiplicado por 2, vai dar 1000, 1160, 1176. Aí eu tenho que o x vai ser 1176 dividido por 6. Ok? 1176 dividido por 6, se fosse 1200, seria 200. Só que é 24 a menos
4 dividido por 24,6 a 4, 4 é menos 196. Isso aqui é 7. Só que eu não sei fazer assim. Não tem problema, você pega 1156, divide por 6, beleza. Ok? Lógico que numa prova você vai poder usar a calculadora. Como você fez essa prova na sua casa, talvez você tenha usado, mas sempre tem em mente que na vida real você não vai utilizar. Ainda que você use calculadora, a gente pensa sempre assim: se eu tivesse na vida real, como eu faria? Mesmo que você não faça. Ok? Muito bem. Essa é uma maneira de fazer. A resposta correta é 196 km. Uma outra forma. Em 6 horas ela percorre isso. Essa é a razão que está lá. E em 2 horas? É só dividir 588 por 3, gente. É bem mais fácil. Ó. 588 dividido por 3. Ok? Bem mais fácil. Essa é uma outra forma. Eu acho muito mais inteligente essa, porque você interpreta. Você não está fazendo a regrinha de 3 que é padrão. Ok? Você olhou assim, 6 horas, 588. Em 2 horas, 6 dividido por 2. Um terço do tempo. Então, eu dividi por 3 aqui também. Dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui, com 196. Beleza. Vamos lá, próximo. 2 caminhões da mesma empresa foram... Essa é difícil, gente. É difícil porque às vezes a gente esquece como faz a bagaça. Então vamos lá. 2 caminhões da mesma empresa foram pesados por uma balança. Foi observado que o primeiro caminhão pesou, olha o primeiro caminhão, 1,65 vezes 10 elevado à quarta potência em quilos. Então o peso em quilo dessa bagacinha desse caminhão, 1,65 vezes 10 elevado à quarta. E o segundo já pesava 8,0 vezes 10 elevado ao cubo. Esse é o peso em quilo do segundo caminhão. E ele é fácil. Pesou o primeiro, pesou o segundo, ele quer saber quanto que dá os dois. E aí, gente, a questão aqui é o seguinte. Ou eu transformo esse aqui em 10 ao cubo, ou eu transformo esse aqui em 10 à quarta. Para eu juntar, somar um com o outro, eu não posso ter bases, eu não posso ter potências de expoente diferentes. Eu não consigo somar esse mais esse, não dá certo. Então, ou eu deixo esse daqui com 10 elevado a 4, ou eu deixo esse aqui com 10 elevado a 3. Para deixar esse com 10 elevado a 3, o que acontece, gente? Eu tenho que aumentar. Esse 10 que eu tirei daqui, eu aumento aqui, fica 1,65. Ok? Desculpa, fica 16,5. 65 já vai. Ok? Então, como assim, professor? Gente, 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Se eu colocar 10 ao cubo aqui, eu vou ter 10 vezes 3 vezes só. Então, eu diminui um 10 aqui. Então, eu tenho que aumentar aqui. Ou seja, eu teria que fazer assim, 16,5 vezes 10 elevado a 3. Ok? Essa é uma possibilidade. Eu somo esse com esse e 10 elevado a 3 permanece. Seria 16 com 8, 24,5 vezes 10 elevado ao cubo. Por que eu não vou fazer isso? Porque nas alternativas não tem essa opção de 10 elevado ao cubo. Até tem, mas não daria certo. Não é 24, não tem, tá? É só uma pegadinha que tem aqui, 8, olha só, esse cara fazendo pegadinha direto, 8,165, olha só, gente, 8,5. Enfim, não tem a opção de 10 ao cubo, só tem em uma alternativa, e está errada ainda. Então, as outras alternativas estão com, as outras 4 estão com 10 elevado a 4. Vamos ver então. Na verdade, as outras duas, tem uma está com 10 elevado a 8, enfim. Como eu só posso somar esses carinhas se aqui tiver a mesma potência de mesma base aqui, portanto, a melhor base aí, né? Mesmo expoente, eu vou aumentar o expoente desse aqui. Aqui vai ficar 10 elevado a 4. Eu aumentei um 10 aqui, eu diminuo um 10 aqui. Então eu multiplico por 10 aqui, aqui vai ficar 10 elevado a 4. Então olha só. Aqui era 3, virou 4. Aqui eu vou diminuir, então ao invés de 8, eu vou ter 0,8. 0,8. Eu tinha assim, ó, 8,0 vezes 10 elevado a 3. Aí eu aumentei aqui, o 10 elevado a 4, eu tenho que diminuir aqui.
8 dividido por 10 dá 0,8. Ok? Feito isso, agora ficou muito fácil. Aqui permanece 10 elevado a 4. Tá? Quando eu somar os dois. E aqui é só somar 1,65 com 0,8. 2,45 vezes 10 elevado a 4. Isso olha, é difícil. Então, gente, não é que é difícil, é que a gente às vezes não tem muito hábito de fazer isso. Em química e física, vocês vão começar a usar bastante notação científica. Não é difícil mesmo, gente, é só a gente começar a entender a ideia do que é aumentar aqui, diminuir aqui. Isso aí é a base, a parte básica de multiplicação por 10. É relativamente simples, sim, gente, é fácil. O ruim é que às vezes a gente não consegue, a gente não lembra essas regrinhas, tá? Muito bem. Observe os números apresentados no quadro abaixo, qual deles é irracional. Eu vou colocar todos eles aqui, tá? Às vezes é mais fácil do que ficar levantando, mostrando. Os números são menos 8, 5 nonos, 0,58, raiz quadrada de 35 e 12. Quais deles são irracionais? Irracional é aquele número que tem infinitas casas decimais, que a gente não consegue transformá-lo numa divisão de um número por outro. Tá? Então, dízima periódica, por exemplo, tem infinitas casas decimais, mas ela não é número irracional. Toma cuidado com isso, tá, gente? O único número que tem casas decimais infinitas e não é irracional é a dízima periódica, tá? 1,33333, 0,8535. Ou seja, quando repete infinitamente aquela mesma quantidade de números, por exemplo, 0,123, 23, 23, 23, 23, fica eternamente 23. É uma dízima periódica, não é irracional. Ele é possível transformá-lo num número dividido por outro, ok? Quem é irracional? As raízes quadradas cúbicas que não são exatas. Por exemplo, a raiz de 36 é 6, a raiz de 35 é 5, alguma coisa. Esse 5, alguma coisa tem infinitas casas decimais, é 5 infinitos números. Esse aqui é irracional. Então, quem é irracional? Raiz quadrada de 35. Menos 8 não é racional, é negativo. Ele é negativo. 5 nonos é um número racional. 5 dividido por 9 tem resposta. Ele não vai dar casas decimais infinitas. Ok? Vai dar dízimo periódico. Ok. 0,58 não tem casas decimais também. 12 é um número inteiro, positivo. Ou seja, é esse aqui mesmo. Tá facinho. Acho que vocês não erraram essa se tiver, se teve na prova de vocês. Uma rede de academias de ginástica atende 630 pessoas por dia. A fim de conhecer melhor o perfil de seus clientes, foi feito um levantamento sobre as idades desses clientes, o qual retornou o resultado apresentado no gráfico abaixo. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar o gráfico para vocês e já vou fazer a pergunta para vocês, tá? Observe o gráfico. Cadê? Agora sim. O exercício quer saber quantos clientes possuem idade entre 18 e 36 anos. Observem aí. Quantos clientes possuem idade entre 18 e 36 anos? Ali do lado, lá embaixo de tudo, tem lá entre 18 e 24 e entre 24 e 30. E entre 30 e 36, entre todas as faixas ali, ó, 18 e 24, de baixo para cima. Ó. Entre 18 e 24, entre 24 e 30, entre 30 e 36, entre 36 e 42, até a última lá que é entre 60 e 66. Ele quer saber as criaturinhas que têm idade entre 18 e 36. Ou seja, as três de baixo aqui. É só vocês olharem aqui no final, aqui ó, somar 95 mais 165 mais 100. Gente, é só isso. De novo, ó. Como ele quer saber entre 18 e 36 anos, são as três de baixo, as três barrinhas de baixo. A primeira barrinha, de baixo para cima, tá? Tem 95 pessoas. A segunda tem 165, já dá 260. Com a 100 da terceira, 360. Alternativa correta, 360. Muito simples essa interpretação de gráfico. Vocês devem ter tirado de lá. Observe os números decimais apresentados no quadro abaixo
E qual é o menor? Então vamos usar esses números. 3,07, 3,7, 37,0, 3,007. Qual que é menor desses carinhas aí? Cuidado com a visão, tá, gente? A visão parece que esse daqui não é pequenininho, é grande, né? Esse aqui também é grande, esse aqui parece ser menor. Tamanho, se você olhar tamanho, quantidade de caracteres, esse é menor, tem 4,3 caracteres. Mas não é isso, matemática, né, gente? Não é... Enfim, qual desses três números é menor? Gente, 37 é o maior de todos. Aí eu tenho 3,7. Pense, gente, quando está com dúvida, uma forma de facilitar a vida. Pense em reais. Porque dinheiro não engana a gente nunca, então vocês não se enganam com dinheiro, tá? R$3,07, aqui é 3,7, R$3,70. Eu prefiro 70 centavos do que 7, né? Então esse aqui é menor. 37 nem conta, ó. Esse aqui é R$3,00. Tem menos de um centavo aqui, porque é 0,07. Então esse é o menor de todos. Então na prática, vocês já sabem disso, a gente vai olhando caractere por caractere. 3, 37, 3. Aqui na parte inteira. Esse aqui já está fora. 3, 3, 3. Todos eles são 3. 3,0, 3,7, 3,0. Esse está fora. 3,0, 3,0. Ok? Estão iguais até aqui. Ó. 7 e 0. Esse é o menor de todos. Ok? É só você olhar caractere número por número dentro do sistema numérico decimal, dentro das casas decimais. Observe a sequência numérica apresentada em 4 abaixo. Então, a sequência numérica que eu vou colocar aqui: 4, 7, 10, 13 e assim por diante. Ok? Essa é a sequência numérica. Aí ele passa umas fórmulas para a gente descobrir qual das fórmulas abaixo que representa essa sequência. Eu vou colocar a primeira fórmula, a primeira alternativa. A alternativa A é 3n. N é a posição do número, ou seja, esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, esse é o terceiro termo e esse é o quarto termo. Ok? Então, dentro dessa N1, N2, N3 e N4. Então, 3 vezes N. 3 vezes 1 dá 3? Dá 3. Não é 4, né? Só para ver se eu não te errou. 3 vezes 2, 6. Não é 7. Ou seja, essa aqui não é. Vamos ver a letra B. A letra B, 4 mais 3N. N é a ordem do bichinho. Então, vou até tirar aqui. Isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui o N, aqui é o N, tá? 1, 2, 3 e 4, tá? Esse é o N. Muito bem. 4 mais 3N, primeira multiplicação. 3N é 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Mais 4, 7. Vamos ver no segundo. 3 vezes 2 dá 6. Mais 4, 10. Não é mesmo? Então não é essa a alternativa. Vamos ver a alternativa C. Alternativa C, 3n mais 1. Primeira multiplicação, 3n. 3 vezes 1, n é 1, tá? n2, n3, 3 vezes 1, 3. Ok? Mais 1, 4. Opa, bateu. Vamos ver a segunda. 3 vezes 2, 6. 1 mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. 1 mais 1, 10. 3 vezes 4, 12. 1 mais 1, 13. É essa aqui, ó. Beleza. Nem preciso continuar. Tá, mas a outra, vamos fazer a outra lá, tá? N menos 1 mais 3. Vamos lá. 1 menos 1 dá 0. Com 3, 3, não é? Vou fazer só mais uma vez. 2 menos 1 dá 1. Com mais 3, 4. Não dá 1. Então, alternativa 3N mais 1. Muito bem. Questão 18. Só um minutinho. Vamos lá, retomando, gente. Marcos é dono de uma papelaria e organizou alguns brindes para sortear para seus clientes.
ele customizou. O que é customizar? Ele produziu de forma artesanal, vamos dizer assim, tá? Ele fez algum trabalho de diferenciação do padrão, ok? Então ele customizou 40 canetas idênticas, que se diferem apenas pela cor da tinta. Então ele pegou 40 canetas, tá, de diversas cores e customizou, fez algum tipo de trabalho artístico nela. Dentre essas canetas, 14 eram pretas, de tinta preta, 15 de tinta azul e 11 de tinta vermelha. Então ele tinha 40 canetas, vamos escrever isso aí. Ele tinha 40 canetas, dessas 40, 14 pretas, 15 azuis e 11 vermelhas. Muito bem. Marcos embrulhou essas canetas uma a uma em um saquinho que não permite a identificação da cor da tinta da caneta e colocou todos esses embrulhos em um cesto. Então, isso que ele customizou, gente. Ele pegou as 40 canetas e colocou dentro de um saquinho, amarrou bonitinho, fez um lacinho, sei lá, e dentro desse saquinho tinha uma caneta, mas não dava para ver que cor que era a tinta dessa caneta, porque o saquinho estava amarradinho. E colocou todos esses 40 saquinhos num cesto, ok? Só uma observação, gente. Vocês devem estar ouvindo o barulho externo e é o que eu falo para vocês, né? Olha a diferença. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais silencioso. Isso aí, qualquer livro de sabedoria diz isso, tá? Quanto mais a gente evolui, mais silencioso a gente fica. E isso é uma dica nas suas ações diárias. Em tudo, você está secando uma louça, procura não ficar batendo, pum, pum, abre a porta, pá, pum, pum, qualquer coisa. Você está caminhando, caminha sem arrastar pé, sem ficar chutando móveis, sem ficar fazendo barulhos. Você está com um carro, isso aí tem gente que não vai gostar dessa ideia, né? Carro, moto, faça com que ele não faça barulho demais, gente. Não tem sentido você ser barulhento. Ah, senhor, mas é que eu curto moto que faz barulho. Então, você está evoluindo, né? Logo, logo você vai deixar de curtir, porque, como eu falei, isso é real. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais silencioso a gente fica. Logo, logo você não vai querer moto e carro fazendo barulho. Hoje a gente precisa, às vezes, gente, desculpe me falar isso, tomara que nenhum de vocês esteja realmente nessa ideia de gostar de carro e de moto barulhenta. Tem a ver com autoestima. Quando a gente está com uma baixa autoestima, a gente quer aparecer, a gente faz o carro ou a moto ficar barulhenta. E observem também, quando nós temos no julgamento das outras pessoas um carro que não é muito valorizado, a gente faz alguma coisa para ele chamar a atenção. Por exemplo, fazer barulho. Ok? Então, não é uma coisa, não é uma ostentação. Dizem que é. Não é, tá, gente? É o contrário. Tem carros, tem motorização que naturalmente faz mais barulho, mas se você pegar aquele carro, qualquer um, que está inteiro, bonito, lindo, perfeito, ele quase não faz barulho. Se está fazendo barulho, tem alguma coisa errada. Ou o motor está ruim, escapamento está trocado, ou está fazendo barulho que não era para fazer. De fábrica, ele não faria. Ah, mas aí é que está a graça, né? Não, aí é que está a graça para quem está precisando chamar a atenção, né? Quem está em dia com a sua autoestima, ou quem já não está, mas já sabe que isso também não serve para nada, é uma ilusão, também não vai querer. Muito bem. Voltando à questão da identificação lá das cores, né? Ele colocou no saquinho as 40 canetas. Qual a probabilidade de o primeiro cliente que participar desse sorteio retirar aleatoriamente uma caneta azul? Então, ele colocou essas 40 canetas num saquinho que não dá para ver a cor. Então, vai sortear, a pessoa vai pegar um saquinho. Qual a probabilidade dela pegar um saquinho que tem uma caneta azul? Gente, é uma coisa tão óbvia. Quantas canetas tem? 40. Quantas tem azuis? 15. Então, a probabilidade é dele pegar 15 canetas em 40. Claro que dá para simplificar, não tem essa resposta simplificada, tá? Aí eu dividiria por 5. Eu teria 3 e aqui eu teria 8. 3 oitavos. Essa seria a resposta mais correta, tá? Mas não tem isso. A resposta é justamente isso. 40 avos. Ok?
Muito bem. Questão 19. A figura abaixo mostra duas retas paralelas U e T cortadas pela reta transversal V. Qual a medida em graus do ângulo beta? Eu vou mostrar vou desenhar isso para vocês. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho que eu já mostro para vocês, tá? Então, olha só, gente. Tem uma reta U. E aqui eu tenho uma reta T. Tem uma transversal V. E ela forma aqui um ângulo de 35 graus. Ok? E ele quer saber esse ângulo aqui, que é o ângulo beta. Bom, gente. Esse ângulo é igual a esse. Esse é igual a esse. Isso aqui tem 180 graus. Ó, circunferência 360. Apareceu? Apareceu. Meia circunferência 180. Então, isso aqui é meia circunferência, tem 180. 180 menos 35 dá 145. Se esses ângulos são iguais, esse aqui também tem 145 graus, não tem muito segredo. Ok? Então tem a regrinha de quando uma reta transversal corta os ângulos formados, enfim. Todo mundo sabe disso, imagino eu, mas visualmente você já percebe, não precisa nem de regra, não precisa nem decorar a regra, só observar. Tá bem? Vamos à próxima questão. A amplitude térmica é a diferença numérica entre os valores máximo e mínimo de temperatura registrado em um local durante um período de tempo. Amplitude térmica. Térmica, calor, né? Então, entre o valor máximo de uma temperatura e o valor mínimo num dado período de tempo. Ok? Isso se chama amplitude térmica. Tem amplitude térmica em um mês, em uma semana, em um dia, em 2 horas, enfim. José mora em uma cidade onde a temperatura mínima registrada em um determinado domingo, então ele está pegando um período de tempo de um domingo, tá? Num domingo, a temperatura mínima registrada foi de 8,5 graus Celsius. Muito bem. Nesse mesmo dia, a temperatura máxima registrada foi de 21,3 graus Celsius. Muito bem. Qual é a amplitude térmica? A amplitude térmica é a distância, a diferença entre o máximo e o mínimo. É só pegar 21,3 e fazer menos 8,5. 21 menos 8 dá 13, mas aqui tem um pouquinho a mais, então vai dar 12,8. Essa é a amplitude térmica, 12,8 graus Celsius nesse dia. É só fazer o máximo menos o mínimo. Muito fácil de fazer isso. Observe na figura abaixo o triângulo cinza. E quais dos triângulos são semelhantes? Gente, observe. O triângulo cinza, vou colocar mais perto que ele tem umas medidas em graus. Ó, tem dois ângulos de 45 graus, talvez vocês não enxerguem. Os de baixo tem 45 graus, tá? E o de cima é um ângulo reto, quadradinho, né? 90 graus. Então os dois ângulos de baixo do cinza é 45, o de cima é 90. Ele quer saber quais que são semelhantes a esse cinza. Nós temos 4 triângulos embaixo. Qual deles que são semelhantes ao cinza? Se vocês não se lembram, mas devem se lembrar, para que triângulos sejam semelhantes, eles têm que ter os mesmos ângulos. Não tem que ter o mesmo formato. Um está virado para lá, para cá, isso não importa, tá? O que importa é que eles tenham o mesmo ângulo. Qual deles tem dois ângulos de 45 graus e um ângulo reto de 90? Se vocês observarem, esse aqui tem um ângulo de 90, mas um é 40, outro é 50. Esse aqui também tem ângulo de 90 e os dois são 45. Esse é semelhante. Esse menorzinho aqui, esse não é, ele é menor, não tem problema. Olha o ângulo, tem um ângulo de 90 e tem dois de 45. Esse também é semelhante. E o primeiro tem um ângulo de 100 graus e aí tem 40 e 40. Então, é esse menorzinho e esse grandão aqui no meio. Os triângulos 2 e o triângulo 3 são semelhantes ao triângulo cinza. Ou seja, para triângulos serem semelhantes, eles têm que ter os mesmos ângulos. Ângulos congruentes. Todos os 3 ângulos têm que ser congruentes. Muito bem. Davi efetuou um saque no valor de R$ 1.200 em um banco, no qual o caixa só dispunha de cédulas de 10 e de 50 reais. Por isso, ele recebeu ao todo 56 cédulas. Então o cabra foi lá no caixa eletrônico, sacou R$ 1.200. Então vou marcar isso. Ele
sacou R$1.200 e ele recebeu 56 cédulas. Ok? E essas cédulas eram de 10 e de 50, que é o que eu tinha no caixa eletrônico. Vocês sabem que o caixa, tem caixa que só tem nota de 50, só vai sair nota de 50. Tem caixa que tem nota de 100, só vai sair nota de 100. Tem caixa que tem nota de 50, de 20. Geralmente eles têm de 50 e de 20, né? Nesse caso aqui é de 10 e de 50. Muito bem, qual o sistema de equações que permite calcular a quantidade x e y das cédulas de 10 e de 50 reais, respectivamente, que Davi recebeu? Eu nem vou olhar as alternativas, eu vou fazer, mas com as alternativas vocês fazem bonitinho. Então eu vou chamar x as notas de 10 e de y as notas de 50. Ok? Então olha só. Ele recebeu x notas de 10 mais y notas de 50 e deu R$1.200. Ok? Perfeito. Ele recebeu uma quantidade x de notas de 10 mais uma quantidade de y de notas de 50 e o total deu 56 notas. Ok? Só vou mudar aqui, porque você não tem 10x10, né? É 10x. Não tem y50, senão a gente não constrói dessa maneira, a gente constrói 50y. Só escrevi, gente, ele recebeu x notas de R$10, y notas de R$50 e o total deu R$1.200. Aqui ele recebeu x notas e y notas, deu 56 notas. É isso. Não precisa resolver, não precisa calcular, tá? Mas se quisesse calcular, daria tranquilamente para vocês calcularem isso daqui. Observe os números apresentados abaixo. Qual deles é irracional? Igualzinho aquela hora, lembra, gente? Só que agora são números diferentes. Vamos ver se vocês acertam sem não falar nada, tá? Só vou escrever os números aqui. Raiz cúbica de 64. É irracional? É isso aí. 3,77. 10 terços. Raiz quadrada de 3. Menos 15. Então vamos eliminar aqueles que obviamente não são. Esse aqui não tem casa decimais infinitas, então esse não é. 10 terços é uma divisão. Vai dar 3,333. Ah, tem casa decimais infinitas. Não, mas é formado por uma divisão de dois números, então não é. Dízima periódica não é irracional, tá? Esse não é. Menos 15, não é. Sobrou esse e esse. Primeiro, gente, ele não tem duas opções. Então, esse é certeza. Ele não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dê 3. Esse aqui é certeza. Tá? Mas se você tiver com dúvida entre os dois, esse aqui só pode ser um, é esse. Não tem nem que pensar muita coisa. É o raiz quadrada de 3. Mas por que esse não é? Raiz cúbica de 64 é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 64. Esse número é o 4, tá, gente? 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ou seja, a raiz cúbica de 64, 4. Ok? Ah, senhor, mas eu posso num dia complicado, então, mas isso aqui você sabe. Ok? Então, nem precisava se preocupar com mais nada. Questão 24. O gerente de uma empresa montou uma tabela contendo a carga horária diária, a idade e o salário de seus 5 novos funcionários. Gente, é bem simples, é só interpretação de tabela. Observe, gente. Ele quer saber o seguinte: a variação máxima entre as cargas diárias, entre as idades e entre o salário desses 5 funcionários são. Ele quer saber o tanto que varia a carga horária, a idade e o salário. É igual aquela variação. É igual aquela questão da amplitude térmica, né? Ele não tem esse nome, seria a amplitude de idade, a amplitude de carga horária, a amplitude de salário, é a mesma ideia. Ok? Então vamos lá. A carga horária varia de... Qual é a variação que tem na carga horária? É só pegar a menor, que é 4 horas, a maior, que é 8 horas, 8 menos 4, 4. Então eu já sei que a variação de carga horária é 4. Nas alternativas eu tenho 3 alternativas com 2 horas e 2 com 4. Ó, já tem uma chance. Essa aqui nem precisa eliminar porque a gente vai acertar todas, né? A idade.
A maior idade que tem aqui é 45 anos. A menor idade é 19. 45 menos 19, se fosse 20, seria 25. Como é 19, é 26. Muito bem, já tem a alternativa E aqui. Nem preciso fazer a última. Mas vamos fazer a última. Salário. O maior salário é 2.200. O menor salário é 880. A variação de 1.320 está aqui. Muito fácil, gente. Muito fácil. Eu creio que vocês não erram essa daqui de jeito nenhum. Vamos lá. Penúltima questão. No primeiro andar de um prédio tem 2 apartamentos de 180 metros quadrados cada um. Vamos escrever isso. Então, tem um prédio. Primeiro andar que é o térreo, né? No primeiro andar, vamos lá, primeiro andar, tá aqui. No primeiro andar, tem 2 apartamentos com 180 metros quadrados cada um. Muito bem. No segundo andar desse mesmo prédio, também tem 2 apartamentos com 120. De alguma maneira, isso aqui diminuiu. Deve ter uma varanda, alguma coisa, sei lá. Tá? Tem um prédio diferente aqui. Aqui tem 120 metros quadrados e aqui tem 120 metros quadrados. Muito bem. No terceiro andar só tem um apartamento de 300 metros quadrados. Então, primeiro andar, 2 apartamentos de 180. Segundo andar, 2 apartamentos de 120. Terceiro andar, um só de 300. Nesse prédio, o valor do aluguel de cada apartamento é proporcional à sua área. E o dono desse prédio arrecada R$ 4.500 com o aluguel desses apartamentos. Qual é o valor do apartamento do terceiro andar? Ora, ele aluga esses 5 apartamentos e ele arrecada R$ 4.500 por mês. Ok? Barato esses prédios, né? Vamos lá. Como é que a gente resolve essa parada, gente? Bom, aqui tem 240 metros quadrados. Aqui tem 360 metros quadrados. 180 mais 180, 120 mais 120, 300. Eu somo essa bagaça toda. 300 com 240 dá 540. Com 360 dá 900 metros quadrados. Vamos ver se eu fiz errado. 360 com 240, 600, contra 900. Então, esses 900 metros quadrados dá R$ 4.500. E 300. Tem várias maneiras. A gente pode fazer a regra de 3, tá, gente? Aqui, ó. 4.500 é 900 metros quadrados. 300 é x. Eu faço a regra de 3. Tá? Ou eu observo. 300 é 900 dividido por 3. 4.500 dividido por 3, 1.500. Pronto. Se eu fizer a regra de 3, vai dar 1.500 também. Muito bem. Última questão. Marcos compra sapatos de uma fábrica para revender. Em determinado dia, ele comprou dessa fábrica um par de sapatos por R$ 262,50 e vendeu por R$ 346,50, obtendo assim um lucro com essa venda. Qual o percentual de lucro? Ele poderia perguntar só qual é o lucro, né? Era facinho, né? Mas é porcentagem, da hora. Você quer saber qual o percentual de lucro? Vamos lá. Ele comprou a bagaça por R$ 262,50 e vendeu essa bagaça por R$ 346,50. Ok? Vamos mudar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, qual foi o lucro disso, né? Vamos pensar assim. 262,50 é o 100% do valor do sapato. Ele teve um lucro. Deu, sei lá, 1% e mais um pouquinho aqui, né? Se ele tivesse vendido pelo mesmo valor, seria 100%. Então aqui é x. Eu vou fazer uma regrinha de 3. 346,50 vezes 100 dá 34.650. Aí eu pego 34.650 e divido por 262,5. Vocês vão fazer essa continha aí bem tranquilamente. E vocês vão chegar ao número de 132. Então o lucro dele foi de 132%. Deixa eu ver, não tem essa alternativa, felizmente, né? Não foi, gente. Isso aqui é 132% a mais do que isso. Então o lucro é de quanto? 32, tá?
Então, esse é 132%, esse é 100%, esse é 132%. O lucro de cor, 32%. Ok? Essa é bem tranquilo de fazer regrinha de 3 sobre essa questão de divisão. Gente, teve uma aula de matemática, eu expliquei para vocês como é que faz divisões mais difíceis. Tá? Não é difícil demais, mas é um pouquinho difícil. Então, tem que fazer. Uma outra alternativa, gente, é olhar as opções que tem. 76%. Não tem sentido. 84%. Fica entre 24% e 32%, que são as opções razoáveis. Né? Se eu pegar 10% aqui, dá R$26. 20% dá R$52. 262 com 52 está longe de 346. Ok? Então, realmente, você pode fazer por dedução, não precisa nem fazer as contas. Na verdade, eu gosto mais disso, gente. Eu acho muito mais bacana vocês fazerem por dedução do que fazer continhas de regra de 3, porque isso aqui eu sei que vocês sabem fazer. Isso aqui também aprendeu a fazer conta de divisão, aprendeu a ideia da regra de 3, vocês vão fazer a vida toda. Tá? Então, essa interpretação do que é 10%, do que é 20%, do que é 30% é muito mais legal. Então, por exemplo, 10% aqui é R$26,25. 20% é R$52,50. 30% é R$78,75. Ok? Aí eu tenho uma ideia do que é. Aqui é 10%, aqui é 20% e aqui é 30%. Eu tenho uma ideia. Ok? Ó, 78 com 262 com 70 dá 332. Com mais 8 aqui, 340. Olha, é mais ou menos isso. Ó. É um pouquinho mais que 30%. Aqui dá 340 mais ou menos. Ó. Então é um pouquinho mais que 30%. Ou seja, 32%. As outras alternativas, 76%. Tem nada a ver. É muito grande o lucro. Teria que ser um valor bem maior. 84%, 16%. O que poderia gerar dúvida é o 24%. Nós vamos pensar, ó, 20% é 52. 24 é um pouquinho mais que 52. Vai estar longe. Se eu somar aqui com 52, está bem longe do 346. Eu gosto mais dessa dedução do que do cálculo em si. Então vocês podem perceber nessa prova, resumindo toda a prova, que é muita interpretação, gente. É pouco a conta matemática. Vocês viram que não teve contas absurdas. Uma ou outra divisãozinha mais chata, mas não teve continhas demais simples, gente. Continhas de vezes bem bobinhas. Talvez essa foi a conta mais difícil que a gente teve de fazer, da prova toda. Mesmo assim, é uma conta de divisão que vocês... Eu já passei revisão para vocês na primeira aula de revisão de matemática, né? Passo de novo, caso vocês tenham dúvida ainda. Já não vou passar de novo, tá lá na internet, vocês acham. Caso vocês me perguntem. Gente, é interpretação. É dedução de ler tabelas, tá bom? Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima aula. Cuidem-se.